Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Eu sou o pastor Davidson Bignon e estamos aqui com mais um conteúdo especial nesse estudo bíblico sobre a batalha de Gog e Magog. Nós vamos fazer nesse vídeo uma exegese de Ezequiel capítulo 38. E só para deixar claro aqui, nós não vamos estar fazendo uma abordagem escatológica, mas o nosso objetivo é fazer uma abordagem exegética. O que isso significa? Significa que não vou estar trazendo teorias sobre como interpretar essa guerra, quem seriam os países atualmente que estariam envolvidos nessa guerra. O nosso objetivo aqui é tratar de modo histórico e exegético do que já aconteceu. Portanto, prepare-se. A partir de agora, nós vamos conhecer um pouco mais do que seja esse material maravilhoso que é o capítulo 38 do livro do profeta Ezequiel. Bom, mas antes da gente entrar propriamente no nosso conteúdo do estudo bíblico de hoje, eu quero também trazer para você um livro indicado. O livro que eu indico, que é o meu próprio livro, onde você pode conhecer os segredos que foram revelados no Salmo 23 na língua hebraica. Lembre-se de que traduções apenas informam, mas o original, na verdade, revela. E você pode conhecer um pouco mais desse livro baixando, inclusive, uma degustação gratuita. Basta acessar o site contextualizar.com.br e então você pode baixar e ler uma degustação desse livro, Revelações Originais do Salmo 23, onde eu trato palavra por palavra de cada versículo do Salmo 23 na sua língua original. Acredite, depois de ler esse livro, você jamais estará citando ou lendo o Salmo 23 da mesma maneira. A sua compreensão vai aumentar exponencialmente. Bom, além do livro Revelações Originais do Salmo 23, eu também quero indicar para você um outro livro de minha autoria, que é o livro Ética do Casamento Judaico. Bom, esse livro é a publicação da minha monografia de mestrado em Ciências da Religião, de modo que você vai poder conhecer todos os detalhes que envolvem o casamento, a união civil religiosa em Israel, e como esses valores éticos dentro do casamento
também foram assimilados por nós na fé cristã. E é claro, entender tudo isso e também proteger a nossa família, hoje em dia principalmente, é algo extraordinariamente importante. Então, eu convido você a conhecer a ética do casamento judaico de minha autoria, também no site da editora Contextualizar. Muito bem, agora vamos falar sobre o texto de Ezequiel, capítulo 38, e nós vamos fazer uma leitura agora do primeiro versículo até o versículo 23. E não se esqueça, lá no meu grupo do Telegram, Exegese e Exposição Materiais, você também terá acesso aos PDFs que eu estarei usando para esse estudo aqui. Então, caso você me acompanhe tanto em vídeo quanto também em podcast, você poderá ter acesso ao conteúdo do que eu estou projetando aqui na tela nesse estudo. Vamos ao texto bíblico então. Bom, você poderá observar que na tela algumas palavras do texto estão grifadas. Essas palavras serão trabalhadas mais à frente em nosso estudo de hoje. Então fique atento para todas as palavras grifadas na leitura do texto agora de Ezequiel 38. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te e dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel que sempre se faziam desertos. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Então virás como uma tempestade, partirás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus: e acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração e maquinarás um mau desígnio. E dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, verei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, e todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolhos nem portas, a fim de tomar o despojo e para arrebatar a presa, e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens, e habita no meio da terra. Sebá e Dedã, e os mercadores de Tarsis, e todos os seus leõezinhos te dirão: Vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste a tua multidão para arrebatar a tua presa? Para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens, para saquear o grande despojo? Portanto, profetiza, ó filho do homem, e dize a Gog: Assim diz o Senhor Deus: porventura não o saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança? Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso. E subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra,
para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel? Os quais naqueles dias profetizaram largos anos que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande temor sobre a terra de Israel. De tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu irmão. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante. E grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Muito bem, esse, portanto, é o texto bíblico de Ezequiel, capítulo 38, e, na verdade, para que possamos entendê-lo bem, precisamos compreendê-lo dentro de um contexto que compreende os capítulos 36, 37, o próprio capítulo 38 e também fechando com o capítulo 39. Mas veremos mais à frente esse contexto literário e também histórico sobre Ezequiel 38. Mas é muito importante também trazer para você a informação de que o nosso objetivo aqui não é tentar identificar as nações atualmente que possam estar, talvez, confabulando uma guerra para que possa estar invadindo Israel. Na verdade, nós não saberemos quais são as nações que futuramente farão isso. Nós veremos um pouco sobre isso até o final do nosso estudo agora. Mas concentre-se em compreender, primeiramente, como uma boa exegese exige, que a gente possa compreender o contexto histórico e literário de uma passagem bíblica, especialmente uma passagem bíblica tão difícil de se interpretar como essa. Isso porque não faz parte de uma boa exegese bíblica estarmos tentando adivinhar e encaixando algumas peças com o que vemos hoje em dia nos noticiários para tentar encaixar de forma superficial algumas passagens atuais com, de fato, o que a profecia bíblica diz. O mais importante é que possamos entender o que a profecia bíblica disse para as pessoas que receberam essa mensagem primeiramente em sua época original. Nesse intuito, faremos então essa análise exegética, vendo inclusive algumas palavras no seu original em hebraico. Bom, a fim de estarmos então buscando essa contextualização, tanto a histórica quanto também a literária desse texto, nós vamos usar esse livro aqui, que é um excelente livro, que eu recomendo, e também na descrição deste episódio estará o link para que você possa adquiri-lo, caso você queira ajudar também o meu canal e o meu ministério, com uma pequena porcentagem do valor da sua compra que me ajudará a manter os meus trabalhos, sem que haja nenhum tipo de acréscimo ao valor que você pagará na compra do livro. Então, me dê essa força, clique no link que está na descrição e adquira este livro, caso você tenha interesse. Esse livro é Foco e Desenvolvimento no Antigo Testamento, do saudoso Dr. Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. É um livro que eu tenho usado nos meus cursos. Ele tem trazido bastante compreensão acerca do que a palavra de Deus fala dentro do seu contexto.
Bom, vamos analisar agora, começando a entender um pouco do fundo histórico daquilo que Ezequiel pôde escrever no seu capítulo 38 do seu livro profético. Ezequiel nasceu por volta de 622 a.C., durante o reinado de Josias, e sua vida se desenvolveu durante essas décadas decisivas, quando o Império Assírio estava se desmantelando sob o seu próprio peso e pelo crescente poder de Babilônia. Então já vemos aqui uma contextualização histórica mostrando a passagem do Império Assírio, que estava perdendo terreno, para o Império, na verdade, neobabilônico, que estava crescendo, estava se desenvolvendo e expandindo o seu território através do famoso rei chamado Nabucodonosor. Bom, em 612 a.C., a grande Nínive, que era a capital da Síria, caiu sob as forças conjuntas de Babilônia e a Média também, e Judá pôde saborear uma breve liberdade sob a liderança piedosa de Josias. Bom, então você deve se lembrar de que o reino do norte de Israel foi tomado pela Assíria. E nesse momento aqui, com a queda da Assíria, e entre a queda e a retomada, da Babilônia, dos povos conquistados, essa nação, esse pedaço da nação de Israel, pôde então aproveitar um pequeno tempo de liberdade. A política da Palestina foi mais uma vez desestruturada quando Neco II do Egito, que reinou de 609 a 593 a.C., quando ele decidiu retomar o controle da região. A fim de fazê-lo, precisava que a Síria fosse preservada como um estado tampão contra a expansão babilônica. Sua tentativa de ajudar o atribulado rei assírio Assur-ubalite foi contestada por Josias, que poderia estar agindo como aliado da Babilônia, em Meguido. O rei piedoso foi derrotado e morto na batalha, assim lançando a nação em uma crise da qual ela não se recuperaria. Sim, eram períodos terríveis. Inclusive o profeta Ezequiel estava ali junto, participando de todo esse drama que a nação estava vivendo. Com o tempo, Neco retornou do seu confronto com Nabopolassar e instalou em Jerusalém o seu próprio vassalo, Joaquim, que se estabeleceu como rei no lugar de Jeoacás, o primogênito de Josias. Portanto, Joaquim, ele estava atuando ali como rei de Israel, mas um rei vassalo, um rei submisso ao faraó Neco, ao rei Neco. A suzerania do Egito sobre a Palestina teve, portanto, vida curta, pois em 605 a.C., Nabucodonosor afugentou as tropas egípcias em Carquemes e depois em Ramate, no Orontes. Judá se tornou estado vassalo e a primeira onda de exilados foi levada à Babilônia com um príncipe caldeu. Portanto, aqui nesse período, toda essa expansão de Nabucodonosor, levando o Império Neobabilônio a estar realmente alcançando sucesso. É muito interessante o modo como Deus coloca essa expansão babilônica como de fato sendo algo que ele estava em pleno controle. E Nabucodonosor não estava tendo essas vitórias todas apenas por causa da sua genialidade. Na verdade, era a mão do Senhor conduzindo a história naquele período, inclusive usando a própria Babilônia e o próprio Nabucodonosor para trazer juízo ao seu povo rebelde, que estava sempre desobedecendo às ordens do Senhor. Bom, a natureza volúvel de Jeoaquim o levou a rebelar-se quando tropas caldeias e egípcias lutaram chegando a um impasse perto do Egito em 601 a.C. Mudando a sua lealdade para o Egito, ele provocou a ira de Nabucodonosor contra Judá
que foi invadida e conquistada em 597 a.C. Jeoiaquim foi morto, e então Jerusalém conquistada. Naquele mesmo ano, o rei Joaquim e os cidadãos poderosos foram levados à Babilônia em exílio. O jovem levita certamente ouvira as ácidas denúncias de Jeremias sobre o pecado de Judá e agora se encontrava longe da sua terra, o seu lugar de adoração e serviço. Bom, a comunidade judia na Babilônia desfrutou liberdade relativa e nutria uma convicção profunda de que o seu exílio seria breve e que logo eles estariam novamente em Jerusalém. Ezequiel foi o instrumento de Deus no exílio para demonstrar quão profundo era o pecado de Israel e quão doloroso o tratamento divino precisaria ser. Nada menos do que a destruição da paródia religiosa de Israel satisfaria a justiça divina e livraria a nação da sua tendência idólatra. Ezequiel testemunhou aos exilados a melancólica separação entre Israel e a glória divina. Apenas resgatando aqui também uma informação, para que você possa se lembrar de que Israel foi levado ao cativeiro, no caso aqui o cativeiro babilônico, simplesmente porque estava cedendo aos apelos da idolatria dos outros povos, e tanto o desgaste trouxe no relacionamento de Israel com o seu Deus, e também questões de estarem abandonando a obediência à própria lei de Deus. Estavam praticando injustiças contra órfãos, viúvas, estavam negligenciando, inclusive, as festas de Deus. Tudo isso Israel estava cometendo pecado com tudo isso. Mas o pior de todos foi, de fato, a idolatria, o que levou, então, Deus a produzir essa situação de juízo para aprendizado e expurgar de uma vez no coração do seu povo Israel, de fato, esse vírus da idolatria na nação. A última data do livro precede a restauração de Joaquim, por uns 12 anos. Confira, por exemplo, em Jeremias capítulo 52, versículo 31. Portanto, o livro não relata o evento, possivelmente porque sua ênfase jaz mais na restauração escatológica a ser conduzida pelo próprio Yahweh, quando a sua habitação for novamente estabelecida em Jerusalém. Então, percebendo esse contexto, você vai perceber também que a palavra-chave aqui nesse trecho de Ezequiel, dos capítulos 36 ao 39, a palavra-chave é restauração. A restauração de Israel como nação. E você precisa ter isso em mente para que você possa compreender exatamente qual o foco do capítulo 38, que nós vamos analisar com um pouco mais de detalhe mais à frente. Muito bem, vejamos agora o propósito e o desenvolvimento daquilo que nós estamos estudando agora como um contexto. O propósito do livro é demonstrar à nação exilada que a glória de Yahweh não fora de nenhuma maneira ameaçada pela captura e destruição de Jerusalém e do templo, mas que tais eventos eram parte do plano de Yahweh para revelar a sua glória, não só ao seu povo, mas para todas as nações, enquanto ele julgava o pecado em Israel e além. E é muito importante, então, você agora perceber o quanto essa nação estava com o seu coração, com a sua moral muito baixa. Porque, de fato, era muito importante para Israel ter esses dois símbolos. A cidade de Jerusalém, que era a capital, inclusive o centro da vida das pessoas, mas principalmente o templo, que era o centro da vida religiosa de Israel. Com o templo destruído e profanado, nós vemos aqui uma Israel completamente subjugada. E, claro, a moral do povo estava baixa. Eles estavam em depressão, em profunda depressão. E precisavam da restauração da cidade e do templo para que pudessem, então, se entenderem novamente, se enxergarem como uma nação, a própria nação de Deus, o povo escolhido, o povo que Deus
preparou e escolheu ao longo da história para, através desse povo, abençoar o mundo. Naquele momento, Israel estava pagando um preço muito alto pelos seus pecados, especialmente pela sua idolatria. Bom, para esse fim, o profeta faz repetida menção à glória de Deus. 12 vezes essas menções aparecem no livro. E do compromisso de Deus também de fazer o seu nome, isto é, Ele próprio, seu caráter, o seu plano e o seu poder. Ou seja, a sua reputação. Não é? O nome de Deus é a reputação dele. Então, o propósito de Deus, o compromisso dele era fazer o seu nome notório. E você pode perceber que isso ocorre mais de 60 vezes em Ezequiel. Tudo isso para que Deus mostrasse a todas as nações da terra o quanto ele era um Deus amoroso, que estava cuidando do seu povo e tinha um plano especial de restauração para toda a nação. Ezequiel então realiza o seu propósito, a princípio, ao demonstrar como a glória de Deus será revelada na humilhação, na destruição e no cativeiro de Jerusalém, em razão de sua rebelião idólatra contra o soberano Senhor. Você pode observar isso desde o capítulo 1 até o capítulo 24 do livro de Ezequiel. Essa preocupação em mostrar a glória de Deus, mesmo através desse momento em que ele estava trazendo juízo, estaria, portanto, expurgando toda essa idolatria que estava entranhada na vida espiritual e religiosa do seu povo, o povo de Israel. Então, a primeira divisão aqui descreve a preparação de Ezequiel para ser o mensageiro de Yahweh a uma nação rebelde, e a sua visão da glória de Yahweh incluía querubins, que são um tipo de guarda de honra para a presença santa de Yahweh. E também apresentamos aqui as rodas, que falam de maneira material da onipresença de Yahweh, o firmamento e também o próprio trono de Yahweh, que retratam o resplendor e a glória do Senhor. Essa presença assombrosa será sentida ao longo do livro, por sua manifestação, sua partida, sua ausência e também o seu retorno. Perceba que, nesse foco do livro, tudo está apontando para Yahweh, a glória para Ele. Ele que está controlando a história e agindo, então, para consertar o seu povo pecador e também para colocá-lo novamente na terra completamente restaurado, sem esse problema todo criado pelo pecado da idolatria. Bom, depois da visão, Ezequiel então é comissionado para proclamar destemidamente a mensagem do juízo de Yahweh a uma nação rebelde. A comissão vem quando Deus manda que o profeta coma um rolo de livro, uma figura frequente da revelação de Deus e também do seu plano. Ao levita profeta, que aqui é Ezequiel, né? Ele também era levita. Então, ao levita profeta são prometidas proteção e força de Yahweh. Ele deverá ser atalaia com uma mensagem de juízo. O versículo 3, do capítulo 3, versículo 26, indica que Ezequiel foi emudecido, exceto pelos tempos em que ele atuava em sua capacidade oficial como mensageiro de Yahweh à casa rebelde. A casa rebelde aqui, notoriamente, é Israel. A segunda visão, que vai do capítulo 4 ao capítulo 24, contém mensagens de reprovação e juízo. Essas contêm algumas ações simbólicas indicando a punição de Israel. Temos aqui o cerco, profanação, fome e também dispersão. Essas ações são seguidas por 2 discursos proféticos que apresentam as causas para o juízo divino, os ídolos de Israel, altos e altares também, e a própria natureza do juízo, que é o total desalento, a chegada do dia, um tempo de caos social e econômico, um tempo também de fome, doença e correntes das quais as riquezas de Israel não o poderão livrar. Veja que cenário de desolação, que tristeza para a nação. É importante você entender também esse sentimento, esse coração da mensagem de Ezequiel, porque isso aqui faz toda a diferença para que você entenda o que ele quis dizer
com as profecias do capítulo 38, nessa guerra, batalha de Gog e Magog. Seguindo com a sua mensagem de juízo, Ezequiel descreve alguns dos grandes pecados que haviam provocado a disciplina de Yahweh contra Israel, e a partida da sua glória divina de sua habitação no templo. A visão das abominações no templo mostra quão profundamente o pecado penetrara na vida de Israel, ao passo que a visão do escriba e dos destruidores iguala tal profundidade de pecado com a intensidade do juízo resultante. Os capítulos 10 e 11 revelam a maneira em que Israel será julgado, com a partida da glória e a remoção dos líderes. Contudo, no meio do juízo, a promessa de restauração para o remanescente humilde brilha como uma pequena luz em meio a uma crescente escuridão. Então lembre-se, nesse cenário todo de desolação, brota essa luz da esperança, da restauração que Deus produziria para o seu povo Israel. A esmagadora mensagem de juízo é depois retratada por meio de dramatização, no capítulo 12, e também por meio de mensagem, nos capítulos 13 a 19. Dois incidentes do cotidiano do profeta lidam com as circunstâncias do cerco vindouro, o carregar a sua bagagem por um buraco na parede. Isso aqui retratava a futilidade da tentativa do rei de fugir de Jerusalém, enquanto a dramatização de Ezequiel no momento da refeição revelou os sentimentos de medo e ansiedade que os israelitas certamente provariam em breve, como está lá no capítulo 12. Algumas das causas do juízo vindouro são esboçadas nas 7 mensagens que se seguem. Os falsos profetas que negavam o juízo iminente e diluíam os pecados da nação pereceriam com ela. A liderança idólatra seria indubitavelmente julgada como uma nação pela qual a intercessão era fútil também. Ezequiel, por intermédio de 3 parábolas, demonstra agora outros pecados pelos quais Israel se fez culpado. A parábola da vinha acentua a infidelidade e a inutilidade de Israel para Yahweh. A parábola da adolescente desviada revela a ingratidão e a prostituição espiritual de Israel. A parábola das 2 águias, mais uma vez, menciona a volubilidade política de Israel misturada com restauração, pois há a promessa da saída de um remanescente dentre os exilados na Babilônia. As 2 últimas mensagens nessa seção apontam para o cinismo histórico de Israel, com base no qual desejava culpar as gerações passadas e, em última análise, Yahweh por sua situação futura. No capítulo 19, um canto fúnebre para os últimos e ineptos reis expõe a falta de liderança espiritualmente qualificada de Israel para que poderia ter evitado a punição agora inevitável. E é muito interessante a gente perceber o quanto também há uma tendência atualmente da nossa geração de estar culpando as gerações anteriores pelos seus próprios fracassos. Esse é um elemento cultural em nossa nação, aqui em pleno século XXI. Mas você pode perceber aqui como Deus rejeitava esse tipo de sentimento de se culpar uma outra pessoa pelos erros que você próprio comete. Israel também teve esse problema no passado. E Deus não poupou o seu povo por causa dessa culpabilidade atribuída às gerações anteriores. Na verdade, essa geração teria sim que pagar caro pelos seus próprios pecados. A seção de juízo do livro termina com o contraste entre o implacável juízo vindouro e a indestrutível esperança de uma restauração pactual futura, seguido por um retrato do papel da Babilônia como instrumento de vingança de Deus, uma espada para punir nações de toda a espécie. A isso se segue uma recapitulação do desrespeito histórico de Judá
pelas estipulações da aliança e do expurgo nacional que ele finalmente ocasionará. Já estamos aqui caminhando já no capítulo 22, né? A infidelidade de Israel é destacada na parábola das duas irmãs, em que a ingratidão e as alianças idólatras determinam o destino de Aholá, Samaria, já selada em 722 a.C., e de Aholibá, que era a própria Jerusalém, que viria em breve. A destruição nas mãos daqueles cuja proteção e provisão elas haviam preferido a de Yahweh, como está aqui no capítulo 23. É interessante você perceber que, de fato, de acordo com a própria Bíblia, o modo correto de se falar não é Samaria, mas é Samária. E, de fato, ainda hoje é assim que se pronuncia aquele lugar, chamado Samária. Então, temos aqui essa parábola das duas irmãs, Aholá e Aholibá, sendo que Aholá representava Samária, que foi invadida pela Assíria primeiro, e depois Aholibá, que representava a própria Jerusalém, invadida pela Babilônia, e, portanto, trazendo o selo do juízo divino contra o seu próprio povo, devido aos pecados, como nós já sabemos. Bom, enquanto o profeta ilustra o cerco e a destruição da cidade por meio da comparação com a panela no capítulo 24, ele recebe a notícia de que a sua esposa morrerá, mas que ele não poderá fazer luto por ela. Olha que tristeza, né? Isso retrata a destruição do templo, o orgulho e a alegria de Israel e o centro da vida na aliança. O mensageiro de juízo cumpriu a sua obra de acusação, e uma mensagem mais doce se encontrará em seus lábios daqui em diante, a partir do capítulo 25. Seguindo o padrão também encontrado em Isaías e Jeremias, Ezequiel dedica a sua segunda parte da sua profecia a oráculos de destruição contra as nações vizinhas. A maioria destes está ligada à política babilônica do século VI a.C. Mas Ezequiel faz questão de que todo o cenário seja visto. Yahweh é o verdadeiro instigador e ator também no drama do que estava acontecendo na sua época, na sua geração. Assim, Amon será julgado por sua insolência, no capítulo 25. Moabe, por seu orgulho e desprezo por Yahweh, ainda no capítulo 25. O oportunismo egoísta de Edom é aqui assinalado para juízo, enquanto os filisteus serão destruídos por sua maliciosa vingança contra Israel. Ezequiel, então, dedica uma quantidade incomum do texto a Tiro. Muito possivelmente, a autoconfiança arrogante da cidade retratava alguém cujo espírito energizava o rei de Tiro. Veja aqui nos capítulos 26 e 28. O rei da Babilônia, então, será o instrumento de Yahweh para afundar o poderoso navio do Estado tiriano, disseminando luto e dor entre aqueles que comerciavam com Tiro e partilhavam na sua adoração idólatra. Olha que terrível, né? Deus, no comando da história, usando povos pagãos que estariam crescendo para poder trazer juízo contra outros povos pagãos. Ele também agiu dessa mesma forma com o seu próprio povo Israel, usando um povo pagão para trazer também esse juízo e consertar a nação que estava quebrada espiritualmente. Sidom, no capítulo 28, também será submersa pela maré caldeia, e o Egito, apesar de sua história, não será capaz de evitar pesados ataques projetados contra ele por Nabucodonosor. O Egito, fonte indigna da confiança para Israel, finalmente é julgado por meio de acusação divina. Na proclamação do juízo, da demonstração de quão inúteis se provariam as suas tentativas de fuga, como tinham sido para a Síria, e de um canto fúnebre para o próprio Egito também. A terceira e última parte da profecia, do capítulo 33 ao 48, diz respeito à restauração final de Israel.
que vai também do capítulo 33 ao 39. E também ao glorioso estabelecimento do reino de Yahweh entre os homens, centrado em uma nova Jerusalém, na qual ele habita. Veja aqui os capítulos 40 a 48. Olha que interessante como essa parte final aqui para de falar, o profeta para de falar sobre juízos contra Israel e contra as outras nações também, e agora fala sobre profecias que tratam da restauração de Israel como nação, restauração à própria nação, à própria terra, restaurando, portanto, a cidade e também o templo de Jerusalém. O quanto de alegria que essa restauração traria para toda a nação. Ezequiel, mais uma vez, é comissionado como atalaia, compartilhando as boas novas da restauração, mas novamente indicando a necessidade de uma reação individual ao alerta divino contra o pecado. No capítulo 33 ele fala isso. A mensagem de esperança, ilustrada pela cura da mudez de Ezequiel, coincide com a confirmação de sua mensagem de destruição. A fonte de esperança para Israel não seriam mais os pastores indignos de confiança que a nação tivera durante as últimas gerações, mas, na verdade, o seu genuíno pastor, aqui com referência a Deus, que realmente guiará e alimentará o seu povo. Edom, sempre o arquétipo dos inimigos de Israel, será de uma vez por todas destruído. E os montes de Israel, outrora amaldiçoados, agora partilharão a bênção de uma nação renovada. Não mais usados como centros de idolatria, mas fornecendo eloquente testemunho da fidelidade de Yahweh, a aliança e o seu zelo pelo próprio nome. Israel, então, passará por uma renovação espiritual de acordo com a restauração física da sua terra. Veja que aqui no capítulo 36, então, de fato já começa essa mensagem de restauração da situação que o povo estava vivendo, de um modo muito vibrante. Isso vai aumentando, vai caminhando até os capítulos 38 e 39. O capítulo 37 descreve a renovação espiritual e a reunificação política que compõe a restauração escatológica de Israel, um evento sobrenatural que acontecerá no contexto de uma conflagração mundial na qual os adversários escatológicos de Israel serão completamente afugentados pela intervenção direta de Yahweh. Veja os capítulos 38 e 39, um evento que será seguido pelo derramar do Espírito de Deus sobre toda a nação arrependida. Então, veja que interessante, esses capítulos 37, 38 e 39, o 37 é o famigerado capítulo do Vale de Ossos Secos. Inclusive, no meu canal do YouTube, você vai perceber que há uma pregação que eu fiz recente sobre o capítulo 37 de Ezequiel. E eu falo ali algumas verdades interessantes sobre esse capítulo, quando trazem nessa visão que Deus deu ao seu profeta, o modo como ele estaria tratando Israel, com cada parte sendo restaurada e trazendo novamente à vida um exército que antes estava morto. Essa aqui é a ideia da restauração de Israel como nação. É uma imagem muito forte que você pode ter em sua mente sobre como Deus estava tratando o seu povo e profeticamente também traria o seu povo novamente à terra de Canaã. A restauração completa que Deus já promoveu ao longo da história. Essa renovação espiritual será então expressa em uma religião renovada, em que não se permitirá nenhuma impureza, como um novo e glorioso templo ao qual a glória de Yahweh retornará para nunca mais partir. Veja como está no capítulo 43. E também onde sacerdotes justos ministrarão segundo a instrução de Yahweh, do capítulo 43 a 46. A abundância de detalhes tanto no templo quanto em seu culto se iguala às mesmas características de revelação divina, quando Israel recebeu o tabernáculo, que era a visível manifestação da presença de Yahweh com seu povo durante
a antiga aliança. As características físicas da Palestina serão completamente alteradas, de modo a manifestar a natureza vivificadora do relacionamento entre Yahweh e o seu povo, com um rio fluindo do templo, o capítulo 47, que também é bastante conhecido, uma nova divisão entre as tribos, a grandeza da cidade e suas portas, e o majestoso esplendor da Jerusalém renovada, onde Yahweh habita em glória. E aqui você percebe então que em todo esse trecho apontado pelo Dr. Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, você percebe o quanto essas informações trazem, de fato, uma compreensão perfeita de quando vamos agora trabalhar no capítulo 38 de Ezequiel, com um pouco mais de detalhes. Mas antes eu gostaria que você conhecesse um pouco mais sobre algumas informações que eu vou trazer agora nesse pequeno intervalo em nosso estudo. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Muito bem, estamos agora nessa parte do nosso estudo de hoje sobre o entendimento da perícope. Apenas lembrando a você de que uma perícope é um trecho de sentido completo, com início, meio e fim. É, portanto, uma porção completa de uma passagem bíblica um pouco maior que nos ajuda a poder compreender essa mensagem, né, que o Senhor estava dando nesse período, nessa perícope. A manifestação universal da glória de Yahweh virá quando Israel for restaurado com privilégios renovados como habitação do seu soberano Senhor. Isso vai do capítulo 33 ao 48. Então temos algumas subdivisões aqui que nos ajudam a entender essa perícope um pouco maior, né? A geração de Ezequiel é confrontada com a necessidade de assumir a responsabilidade por suas escolhas espirituais, em vez de culpar Yahweh pelos seus sofrimentos. A restauração de Israel significará uma liderança renovada sob a proteção do próprio Yahweh. A restauração de Israel significará a eliminação de inimigos históricos, assim como Edom. A restauração de Israel significará também o estabelecimento de uma nova aliança que o próprio Deus faria com o seu povo. Nova aliança essa que nós já conhecemos bem. É o nosso Novo Testamento, essa aliança renovada que Deus está fazendo com o seu povo primeiramente, alcançando também outros povos, inclusive nós aqui no Brasil. A restauração de Israel significará também a renovação espiritual de reunificação política do povo de Deus. E veja como isso aqui é importante nas profecias. Inclusive a própria restauração completa e a perfeita subjugação dos inimigos de Israel pelo próprio Deus, isso é a marca desse profundo momento escatológico que nós ainda aguardamos ver, né? Porque Israel ainda tem os seus inimigos, que estão sempre combatendo essa nação, o povo de Deus. Mas em breve veremos Deus estar completamente dizimando e tirando da história, da memória também, esses povos que possam hoje, ainda hoje, se levantar contra Israel. Bom, a restauração de Israel significará a derrota final daqueles que buscam a posse da terra prometida. Isso está profetizado, está prometido aqui nos capítulos 38 a 39 do livro do profeta Ezequiel. Bom, a restauração de Israel significará também um relacionamento renovado com o Yahweh, expressado por religião renovada, não apenas aquele modo antigo, né, e até mecânico de se fazer os ofícios religiosos no próprio templo,
mas de fato uma religião pujante, vibrante, que Israel estaria vivendo no futuro, nesse período aqui do profeta, de fato, se reconectando perfeitamente com o seu Deus. Temos aqui então que a restauração de Israel significará um templo renovado, onde a glória de Yahweh habitará permanentemente. A visão do novo templo é então introduzida por um anjo, com uma cana de medir, no capítulo 40. Os atos do novo templo são descritos em detalhe nesse mesmo capítulo. O novo templo e seus edifícios anexos são descritos também. As câmaras sacerdotais, descritas aqui no capítulo 42, e a área ao redor do templo é também descrita nesse mesmo capítulo. Temos ainda a área ao redor do templo que é descrita, a glória de Yahweh, que Ezequiel vira em Quebar, em Jerusalém, retorna ao templo escatológico, santificando então toda a área, como está aqui no capítulo 43. O altar e as cerimônias associadas a ele são descritos nesse mesmo capítulo 43. A restauração de Israel significará uma religião renovada na qual a pureza e a fidelidade serão a nova norma. Os ministros do templo escatológico serão fiéis em todos os seus deveres e não é mais como pastores errados, pastores que fazem o povo errar. Temos também um parênteses aqui que aparece no capítulo 45. Nesse parênteses vemos a justiça do futuro que motiva a honestidade no presente para Israel. Temos ainda as ofertas e o calendário do templo, que é escatológico, que são então descritos no capítulo 45, versículo 13, ao capítulo 46. Ainda a restauração de Israel significará segurança em uma terra renovada, a qual será abençoada com a gloriosa presença de Yahweh. Capítulo 47 e 48 também. Um rio recém-formado tornará a terra frutífera e agradável, como está no capítulo 47. E já terminando aqui, fronteiras seguras e novas localizações tribais darão a terra para os israelitas restaurados. Capítulos 47, versículo 13 a 48 e 29. E por fim, Jerusalém será restaurada a um status magnífico e coroada também pela presença de Yahweh, como está no final do capítulo 48, do versículo 30 ao 35. Mais uma vez, a referência aqui, que todo esse conteúdo final também tiramos do livro Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento, do Dr. Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. Muito bem, agora trataremos do contexto cultural de toda essa passagem que estamos estudando, no capítulo 38 do livro de Ezequiel. E a base para toda essa informação que trarei a partir de agora está no livro Comentário Histórico-Cultural da Bíblia, no primeiro tomo, que é o tomo do Antigo Testamento, publicado por Edições Vida Nova. É um livro que eu também recomendo muito. Ele traz muitas informações preciosas para o seu estudo exegético, para o seu estudo bíblico. E também você poderá adquiri-lo com o link que está disponível aqui na descrição deste vídeo. Basta que você esteja clicando, você não vai pagar nada mais caro do que o preço normal dele, mas você me ajudará a continuar a manter o trabalho, fazendo estudos, dando aulas e vídeos e podcasts também aqui no meu canal do YouTube. Então me ajude, me dê essa força e adquira o livro Comentário Histórico-Cultural da Bíblia, Antigo Testamento. Então, nesse trecho, vemos aqui o que nos interessa no capítulo 38. E agora vamos para a análise de algumas palavras-chave, aquelas que eu destaquei na leitura do texto. Agora elas aparecerão aqui e será uma análise um pouco mais aprofundada. Gog e Magog, portanto, é o nome, é o título desse trecho do capítulo 38. Então, a primeira palavra destacada é a palavra Gog. Como você pode ver aqui em hebraico, está escrito Gog, como está em hebraico. A identificação de Gog tem confundido comentaristas durante séculos. A explicação mais provável é que o nome seja um derivado de Giges, um rei lídio
mencionado em fontes assírias e gregas. Bom, nas fontes assírias, ele é chamado de Gugu e governa sobre Mate Gugu, que em acadiano significa a terra de Gugu. O seu reinado, porém, ocorreu 50 anos ou mais antes da época de Ezequiel, e por isso alguns estudiosos argumentam que o nome se tornou um título dinástico, usado por seus descendentes reais. No caso aqui, o nome Gugu, né? E pode ser, talvez, uma referência, uma espécie de fonte, né, da onde saiu a palavra hebraica Gog. É uma possibilidade, tá bom? É interessante como na década de 1990 surgiram muitas teorias sobre Gog, Magog e atribuindo sempre à Rússia. E é uma curiosidade também que a própria Rússia hoje está protagonizando essa terrível invasão contra a Ucrânia. Mas isso tem despertado no coração de muitos servos fiéis do Senhor, mas que não leram ainda com muito cuidado essa profecia de Gog e Magog. E acabam associando a Rússia, como se fez durante tanto tempo. Na época se chamava de União Soviética, né? Essa União Soviética, como era conhecida na década de 1990. Eu cansei de ler livros, especialmente livros de teologia pré-milenista, dispensacionalista, que trazia sempre essa interpretação, sempre atribuindo os inimigos, né, dos próprios Estados Unidos como esses protagonistas do mal, como se fosse um eixo do mal, né? Só que essa não é uma forma adequada, uma forma honesta de você observar o texto. Então, o meu conselho para você é que não tente enxergar nos povos atualmente, apenas pela aproximação do nome, quais seriam esses povos que estariam protagonizando essa profecia da batalha final de Gog e Magog, né, contra Israel. Na verdade, é uma conflagração de vários povos. De fato, isso é um ato profético e ainda virá. Mas qualquer tipo de pensamento que a gente possa fazer será mera especulação. Nós não temos, na verdade, uma certeza muito, muito forte acerca de quais seriam essas nações. A gente vai acabar incorrendo em erro e trazendo informações erradas e, com isso, também produzindo uma falsa esperança ou até falso medo também, né, no coração dos nossos queridos irmãos de hoje, né, no século XXI, especialmente aqui no Brasil. Então, provavelmente, essa terra de Gog fosse uma referência a essa nação antiga, especialmente esse rei, né, chamado Gugu, tá bom? É uma possibilidade, tá bom? Mas é importante a gente, então, entender que, se for mesmo essa possibilidade real, essa profecia já se cumpriu na sua primeira parte, mas ainda aguardamos no futuro, que ainda é incerto para nós, aguardamos a completa restauração de Israel e, de fato, a volta do Senhor. O rei de Lídia, na época de Ezequiel, era outro, era Aliates. Não há evidências, portanto, de que a Lídia jamais tenha ameaçado Judá, mas os lídios estavam envolvidos em uma severa guerra contra Seachares e os medos em 585 a.C. Bom, Gog soa parecido com os nomes Agag e Og também, que aparecem na Bíblia, dois famosos inimigos de Israel. Então essa também é uma possibilidade. Veja que estamos lidando aqui com possibilidades, não com afirmações que possam comprometer a nossa própria avaliação honesta do que o texto de fato fala. O mais importante, então, é você entender que nós não sabemos exatamente quem eram esses povos e provavelmente também não sabemos os descendentes desses povos antigos. É mistério para nós ainda. Mas é importante sabermos que existem essas teorias que são plausíveis e que têm, portanto, fundamentação histórica. Bom, no capítulo 38, versículo 2, nós também vemos aqui a palavra Magog, que em hebraico, como você pode ver no destaque aí, se pronuncia literalmente Magog mesmo, né? Com o G mudo no final.
Provavelmente Magog é a forma hebraica do acadiano Mat-Gugu, a terra de Gog, que Joséfo identificou como Lídia, no oeste da Anatólia. Lembrando aqui que Flávio Joséfo era um historiador judeu na época do primeiro século, e ele é uma fonte extra-bíblica importante, e também nos traz informações relevantes acerca da própria história de Israel. E é importante, é legal a gente perceber como Joséfo via esses textos bíblicos de um modo geral. Ainda no versículo 2, nós temos aqui esses outros povos aqui, Meseque e Tubal, que, como aparece aqui na parte hebraica, Mesec e Tuval, né? Como está aqui, é assim que se pronuncia na língua hebraica. No final do século VIII a.C., esses dois reinados anatólios foram assolados por guerras internas, conquistados por Sargão II, rei da Síria, e também invadidos pelos cimérios no sul da Rússia, do que hoje é a Rússia, né? Infelizmente, pouco de sua história referente ao século VII e início do século VI a.C. foi preservada. Acredita-se que tenham sido incorporados ao domínio lídio após o término das guerras cimérias. Na primavera de 585 a.C., os lídios estavam em guerra com os medos. Portanto, é um cenário de guerras e invasões, e por isso que trazia tanto medo, né, ao coração do povo de Israel também. São mencionados novamente no período persa como identidades étnicas distintas. Eram conhecidos pelos assírios como Moscou, que era o centro da Anatólia, e Taval, leste da Anatólia. E por Heródoto também com os Moshi e os Tibarenoi, estados submissos ao Império Persa. No final do século VIII a.C., o rei de Moscou era Mita, conhecido pelos gregos como Midas, o rei que transformava em ouro tudo o que tocava. O seu túmulo foi identificado em Górdion e escavado também. É interessante como que os próprios gregos também tinham uma visão, né, de como seriam esses povos aqui antigos mencionados no capítulo 38 de Ezequiel. E como nós já estamos vendo, embora tenha alguma identificação histórica, mas essa projeção para o futuro é temerária, uma projeção temerária, porque de fato faz com que a gente acabe especulando mais do que propriamente percebendo o caminhar da história nesse cumprimento das profecias. Bom, aqui no versículo 4 do capítulo 38, nós vemos essa expressão anzóis em seu queixo, que nós podemos ver aqui em hebraico a expressão em destaque. Venahati tahim bilha ieha. Então é interessante a gente perceber aqui essa expressão que fala de fato sobre anzóis, literalmente anzóis, que são presos ao queixo. Mas vejamos aqui o comentário. Os assírios costumavam colocar ganchos ou anzóis no queixo dos inimigos derrotados, tanto com o objetivo de humilhá-los, quanto de transportá-los para outras terras também. Anzóis machucando, né, maltratando o queixo dos inimigos conquistados. Olha como eles eram terríveis. De fato, os assírios eram horríveis. Eram cruéis, né, no trato dos povos conquistados. Essa prática é descrita com frequência em seus anais, ilustrada de forma clara em seus relevos de parede. Esar-Adon é ilustrado em uma esteia de Zingirli, na Síria, conduzindo Baal, rei de Tiro, e Tiraca, rei do Egito, por uma corda presa a uma argola introduzida nos lábios desses reis derrotados. Assurbanipal afirma haver furado as bochechas de Uate, rei de Zamel, com um instrumento pontiagudo e colocado uma argola em seu queixo também. Então, um dado muito interessante é percebermos como Deus usa esses fatores culturais para poder mostrar de uma forma vívida para o seu povo o que de fato ele estava fazendo. Por exemplo, também eu posso trazer para você essa informação de que quando Deus fez a aliança com Abraão,
aliança com Noé, também com outros povos, com outras pessoas, e com o povo de Israel, né? O termo literalmente em hebraico é cortar aliança. Por quê? Porque era uma técnica antiga de se cortar o animal ao meio, e as pessoas que estavam participando de uma aliança, que era uma espécie de contrato da época, as pessoas passavam por entre as metades desse animal cortado e o pacto que faziam um com o outro era o seguinte: que aconteça comigo a mesma coisa que aconteceu com esse animal, se eu deixar de cumprir a minha parte do nosso acordo. Então é interessante como essa prática, até pagã antiga, foi usada por Deus para poder criar a aliança feita com as pessoas que estaria chamando e depois também com a sua nação, a nação de Israel. Então é interessante a gente perceber essa característica que a Bíblia traz, o modo como Deus usa os fatores culturais da sua época, da época da Bíblia, né? Para que possa então se comunicar perfeitamente de forma entendível, de forma inteligível com as pessoas com quem ele falava na antiguidade. É bem interessante esses dados. Ainda no versículo 4 do capítulo 38, nós vemos aqui as expressões escudos grandes e pequenos. Em hebraico, é tziná umagen, né? Que de fato, magen é escudo em hebraico. Eram, portanto, escudos que protegiam o corpo todo, os grandes, e também escudos de mão, respectivamente. Ou seja, esses escudos pequenos eram escudos para proteger certas áreas em que o soldado, aquele que estava guerreando, poderia se proteger. Mas os grandes serviam para proteger de modo mais geral o corpo todo. E essa expressão também, que é cultural, que é até histórica e geográfica, né, da época, faz também diferença no modo como Deus está usando essas imagens para falar com Israel acerca de como ele faria a restauração da nação. Eram imagens vívidas para o povo. Já no versículo 6, nós temos aqui um outro povo que é mencionado aqui, o novo nome, né? Que é a palavra Gomer, em hebraico. Gomer tem sido comparado aos Gimihai, dos anais assírios e aos cimérios, nas fontes gregas. Na Odisseia, a Odisseia de Homero, né? Eles viviam no litoral norte do Mar Morto. Atacaram o reinado de Urartu a partir do norte e causaram problemas para os assírios no século 8 a.C. Sargão morreu em batalha contra eles em Tubal. Parece que foram expulsos das montanhas do Cáucaso para a Anatólia, segundo Heródoto. Envolveram-se com o reinado anatólio da Lídia no século 7 a.C. Subjugaram os frígios e saquearam a capital, Górdion, a sede real do famoso rei Midas, em 676 a.C. Bom, em 644, derrotaram Sardes, a capital da nação Lídia. Foi quando Giges se encontrou com a morte. Durante a época de Ezequiel, os cimérios haviam sido expulsos da Lídia por Aliates. Mais tarde foram dominados pelos próprios medos. No versículo 6 ainda, aparece aqui a expressão Bet Togarma. Em hebraico, Bet Togarma. Bet é casa, então a casa de Togarma. É provável que Bet Togarma fosse a capital de Camanu, um reino do centro da Anatólia. É citada em fontes hititas como Tagarmará e em fontes assírias como Til-Garimu. Então, veja só, né? Todos esses povos citados aqui, há uma correspondência histórica a eles. Então, a gente já pode ficar completamente livres de tentar entender quais seriam os povos hoje, que seriam uma espécie de herança, né? Ou da descendência desses povos antigos. Isso é impossível de se fazer hoje em dia. No versículo 11, nós vemos aqui que aparece a expressão cidade sem muros. Eretz em hebraico é terra, Perazot, que seriam essas cidades, então, essas terras não muradas. As cidades sem muros mencionadas aqui, e também em Zacarias 2, versículo 8, e Esther, capítulo 9, versículo 19,
Normalmente são definidas como aldeias rurais sem muros ou portas, em oposição a cidades fortificadas. Eram indefesas e, portanto, vulneráveis. De fato, era uma característica muito importante nas cidades antigas serem protegidas por muros altos, né, por portões fortes também, para se protegerem contra invasões inimigas. Essas cidades sem muros, portanto, seriam cidades desguarnecidas de proteção, cidades que seriam fáceis de se invadir. E era desse modo que essa conflagração de nações pagãs pensavam sobre Israel, que estava ainda por ser reconstruída. Então eles pensavam, vamos reconquistar Israel, vai ser fácil tomá-la, né? Porque não tem muros, não tem uma cidade fortificada, é como cidade sem muros, de fácil invasão. Então Deus estava, de fato, falando aqui nessa palavra profética de que ele estaria miraculosamente protegendo a sua nação, ainda que não tivesse recursos. No versículo 13, vemos aqui as expressões Sabá e Dedã. É de fato, como está aqui, né? Sebá u Dedan, em hebraico, né? Como aparece aqui. O reino de Sabá era um grande centro comercial do sudoeste da Arábia, que exportava pedras preciosas, ouro e incenso. Lembre-se aqui da rainha de Sabá, que se encontrou com Salomão há algum tempo atrás, né? E a gente percebe aqui como, de fato, esse reino ele era próspero e bastante conhecido, bastante famoso também no tempo antigo. Portanto, esse reino de Sabá era um grande centro comercial lá da Arábia. Esse reino é conhecido como Sabá em fontes nativas e também nos anais assírios. Tinha uma civilização urbana bastante avançada no primeiro milênio antes de Cristo. Bom, para informações adicionais, você pode ver 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 1. Dedã era um oásis no centro da Arábia, de onde Tiro recebia sua aparelhagem especial de montaria. É identificado com a atual localidade de Al-Ula, situada na estrada do Líbano, que vai do Iêmen até a Palestina. Bom, esse aqui é um caso de um povo que é de fato localizado nos tempos atuais, mas nem sempre é possível pensarmos assim. No versículo 13 do capítulo 38, temos a expressão mercadores de Tarsis. E aqui se refere a Tarsis, né? Aquela famosa cidade para a qual Jonas fugiu para não encarar o seu ministério em Nínive. Bom, e a expressão em hebraico aqui para mercadores de Tarsis é Vesorhane Tarsis. Neste contexto, parece que os mercadores de Tarsis representam os povos mercantis que comercializavam nas rotas que atravessavam o deserto da Arábia, passando por Sabá e Dedã até o mar Mediterrâneo. Então aqui é uma referência a mercadores antigos. No versículo 19, aparece aqui a expressão grande terremoto em Israel. E a expressão em hebraico é Ra'ash Gadol al-Admat Israel. Essa expressão aqui, grande terremoto em Israel, parece que se trata de um terremoto cósmico, devido às grandes proporções, semelhante àqueles descritos em Êxodo 19, Juízes 5, Isaías 30 e Abacuque 3 e também o Salmo 68 e 114. Então são informações que, de fato, trazem essa grandeza desses terremotos. Esse tipo de imagem também se encontra nos anais de Esar-Adom, rei da Síria. O Levante era propenso a terremotos, mas Israel fica na margem da zona cujo epicentro está na Anatólia. Os terremotos mais conhecidos registrados na história ocorreram em 760 e também em 31 a.C. Na era cristã, a região teve uma média de um terremoto de grandes proporções por século. Veja o quanto é muito comum os terremotos nessa região. No versículo 22, temos ainda a expressão saraiva e enxofre ardente. E a expressão hebraica aqui é Ve'avne el Gabish Esh
Begafrit. Olha que interessante, né? Saraiva e enxofre ardente. A ocorrência de Saraiva como castigo divino em relatos de conquista não é exclusiva do texto bíblico. Em uma carta ao seu deus, Assur, Sargão, rei da Síria, relata que em sua campanha contra Urartu, em 714 a.C., o deus Haddad mandou uma tempestade contra os inimigos, com pedras do céu, aniquilando-os por completo. Essa batalha incluía uma coalizão que fugiu pelos desfiladeiros e vales, perseguida por Sargão, com o rei inimigo escondendo-se nas fendas da sua montanha. O enxofre ardente é uma substância amarela cristalina que pega fogo em contato com o ar. Muitas vezes é encontrada em regiões vulcânicas. Não tem relação com a saraiva, exceto por se tratar também de uma catástrofe que sobreviria àquela área. Esse enxofre ardente também está relacionado a queimar, né, que é símbolo de purificação da linguagem bíblica, mas também é símbolo de juízo divino, né, contra aquela cidade. Bom, depois de todo esse estudo, que envolve, né, a exegese, a parte histórica, a parte geográfica até, vamos tratar aqui de algumas conclusões. Como eu já falei aqui desde o começo, em nosso estudo não temos a pretensão escatológica de estar tentando identificar os povos atualmente com esses povos antigos. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é perceber as informações histórico-geográficas e exegéticas para que a gente possa, então, ter uma compreensão muito mais abrangente. Também lançamos mão de uma análise literária para que a gente possa perceber qual o objetivo de Ezequiel ao escrever todo o seu livro, especialmente esse trecho dessa perícope que trata da restauração completa de Israel, que já foi cumprida em grande parte, mas todo o seu propósito e a sua conclusão final e definitiva ainda acontecerá. Lembre-se que em 1948, depois de Cristo, na nossa era, Israel foi completamente estabelecida lá em Canaã. E ainda que lide hoje com a invasão de terroristas e também o ódio, né, de muitas nações contra Israel ainda, o antissemitismo ainda é forte nos dias de hoje, mas nós sabemos que em breve, quando algo parecido com essas profecias da Bíblia estiverem se confirmando e um grande número de nações se voltarem contra Israel, e ela só poderá contar com a ação do próprio Deus. Então, de fato, quando isso acontecer, seja lá quais forem as nações que se unirem contra Israel na época, a gente vai perceber. Então veremos a conclusão definitiva dessa profecia e Deus de fato fazendo o seu trabalho. Mas vamos seguir aqui com as conclusões, né? Esta sessão consiste em 7 oráculos, cada um dos quais é introduzido pela fórmula "Assim diz o Senhor Deus". Portanto, essa fórmula aparece demonstrando as sessões dessa parte, né, que trata da restauração de Israel. Descreve como Gog, o príncipe-chefe de Meseque e Tubal, invadirá a terra de Judá, vindo do norte, para despojá-la e destruir o povo que, mais uma vez, está pacificamente restabelecido na sua terra. Apenas resgatando aqui uma informação também, de que toda a invasão para Israel acontecia pelo norte. O único acesso à terra de Israel, Canaã, é somente pelo norte. Então, algumas pessoas hoje querem trazer essa informação. Vai ser Rússia, vai ser outros povos ali do norte. Aqui é uma informação geográfica importante. Todos os acessos a Israel, especialmente as invasões antigas, só davam para fazer pelo norte. Então, aqui não é uma informação de localização dos povos que estariam invadindo Israel, mas é uma informação de como se entra na terra. Apenas pelo norte é que se podia invadir Israel antigamente. O Senhor, porém, vindicará a sua santidade, massacrando os invasores, de modo que seus cadáveres ficarão espalhados nos montes de Israel,
como presas para as feras, e os seus restos mortais levarão 7 meses para serem enterrados no Vale das Forças de Gog. Além disso, suas armas fornecerão ao povo de Israel lenha, que servirá para 7 anos estarem completamente usando essas armas quebradas, sem precisar usar armas. Aqui essa é a ideia, né? Que aparece aqui nesse trecho da nossa avaliação final. Bom, muitos estudiosos da Bíblia consideram esta seção de Ezequiel uma das passagens proféticas mais difíceis das Escrituras e não apresentam um consenso quanto às suas interpretações. Alguns identificam essa invasão com a Batalha do Armagedon, descrita em Apocalipse 16 e 19. Mas os contrastes entre esses dois acontecimentos são óbvios demais para a gente levar a sério essa interpretação. Fica, portanto, aqui a informação real de que não é adequado estarmos tentando adivinhar quais seriam esses povos hoje que conflagrariam, né, essa aliança contra Israel. O que profeticamente aqui se refere à guerra de Gog e Magog. Não sabemos hoje quem são. Quando de fato isso estiver acontecendo, a gente vai de fato saber, tá bom? Então é importante você saber disso e espalhar essa informação para que você possa realmente contribuir para o ensino bíblico de qualidade para as pessoas que você tem contato na sua igreja, amigos pessoais, né? E quando começar a levantar essas teorias da conspiração hoje em dia, sem muita base histórica, né? Você tem agora um modo, né, adequado de poder explicar para eles o que de fato poderá acontecer no futuro. De fato acontecerá, né? Essa profecia de Ezequiel vai se cumprir e Israel estará completamente restabelecida na sua terra, sem nenhum tipo de conflito com outras nações ou com outros grupos terroristas, como hoje ainda acontece lá. Outros veem Ezequiel 38 e 39 como uma descrição de uma batalha ideal, que dava aos judeus do exílio a certeza de que Deus tinha poder para proteger o seu povo. Aqui é uma espécie de interpretação alegórica, que, para ser sincero com você, eu não sigo esse pensamento. Ainda que certamente haja tal segurança, essa abordagem não explica os muitos detalhes registrados nesses capítulos, né? Especialmente os capítulos 38 e 39, que você poderá lê-los como se fosse apenas um capítulo, porque de fato eles se complementam. Muito bem, espero que você tenha gostado do nosso estudo. Foi um estudo bastante amplo, bastante profundo. Espero que eu tenha trazido muita informação para você e dirimido dúvidas. Mas é claro, caso persista alguma dúvida, você pode fazer o seu comentário, fazer a sua pergunta aqui nos comentários, tanto no meu canal do YouTube, como também mandar uma mensagem para mim. Faça contato comigo, né? E você poderá então me ajudar a complementar o conteúdo daquilo que estudamos aqui. Então, que Deus abençoe completamente os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.